Galera, boa noite a todo mundo. Como vocês estão aí nessa sexta-feira chuvosa, quase 100 dias de quarentena. Ontem tive problema aqui com a Copel me deixou na mão, e aí eu tentei estabelecer conexão pelo 3G, mas não deu boa. Aí eu dei uma resumida só no conteúdo que eu ia passar ontem, mas nada prejudique o dia de hoje. Vamos só aguardar mais uns minutos aí e a gente já começa. Pode ser? Galera, boa noite a todo mundo. Tudo certo por aí? Sexta-feira chuvosa, quase 100 dias de quarentena. E ontem a Copel me deixou na mão. E aí eu tentei estabelecer pelo 3G, mas não ia acabar com o plano e eu não ia conseguir terminar o dia de ontem. Então eu peço desculpas aí. Mas hoje, a princípio, dá tudo certo. E então eu só enxuguei alguns conteúdos ali para não se estender demais no dia de hoje, mas acredito que vai dar tempo de passar toda a informação. Aí eu vou aguardar mais alguns minutos, esperar o pessoal entrar e a gente já começa. Beleza? Beleza, acho que seremos apenas nós então. Vamos começar aí. Compartilhar aqui. Só me avise na hora que estiver compartilhando a tela e aí eu inicio a apresentação.
Beleza, então hoje seria mais um extra em relação ao workshop aqui. E então, como eu havia comentado na quarta-feira, eu consegui criar a conta, deixar ajustado aqui, para hoje a gente demonstrar como vai funcionar os commits na prática, como eu vou fazer o push e algumas outras funcionalidades da integração entre o VS Code e os plugins do Git, né, dentro do próprio VS Code, como que isso me auxilia a gerenciar o meu código. Então, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. Antes, só para quem ainda não conhece, eu vou passar um histórico aqui e falar um pouco sobre HTML e CSS, que a gente vai precisar editar algumas coisas. Se todo mundo já quiser adiantar, tem esse site aqui, CSS Author, ele me permite fazer tanto um benchmark quanto verificar aqui alguns padrões de desenvolvimento, templates, e eu posso simplesmente vir aqui, dar uma olhada na categoria que eu quero e... Peraí, deixa eu só colocar para cá. Esse site aqui, no caso, senão não está compartilhando, né? E aí ele me permite que, como eu estava falando, visualizar, fazer um benchmark, se eu quiser fazer algum comparativo, mas ele permite também fazer o download de alguns templates aqui, o que acelera o processo de desenvolvimento, porque pelo menos, até mesmo quando você vai utilizar um framework, nunca vai vir prontinho da maneira como você quer. Então, por mais que você use alguma coisa que já exista, você vai ter que colocar a mão no código lá e adaptar para o seu cliente, para a empresa, enfim. Então, eu peguei aqui nessa aba aqui de portfólio, por que essa aba de portfólio? Porque é uma aba que só tem normalmente páginas aqui para divulgação pessoal e barra profissional. Então, são páginas bem mais simples, um código bem mais enxuto, e eu não preciso estender tanto o dia de hoje aqui explicando o que e como funciona cada lógica ou cada pedaço. Então, esse aqui eu achei interessante e bem simples de utilizar, só para visualizar as modificações dentro do Git, para a gente ter uma página depois publicada, vai servir para, como eu comentei em dias anteriores, para qualquer outro tipo de página que vocês forem trabalhar, desde que não tenha banco de dados. Então, eu vou compartilhar esse link aqui, aí no chat, e aí vocês podem acessar e realizam o download desse template aqui, por assim dizer. Deixa aqui desktop e clica aqui em download. Aí ele tem um contador aqui de quantos já fizeram download. Então, só baixa isso aqui, vai vir uma pasta compactada. Aí, a única coisa que eu vou pedir é descompactar. E aí, depois, a hora que descompactar, vocês deixam reservado, talvez em documentos ou na área de trabalho, como vocês preferirem, que a gente vai utilizar hoje, tá? Eu dei uma olhada nos outros templates aqui, e depois, se vocês quiserem, sintam-se à vontade em identificar. Tem alguns que são pagos, outros que são gratuitos, depende muito de quem criou e da licença atribuída. Então, quando eu for abrir o código aqui, vocês vão ver que tem alguns comentários ali, e esses comentários, por mais que seja um comentário dentro do código, quando é realizada uma busca do Google, ou quando eu preciso verificar algum tipo de informação, eu consigo acessar, o Google consegue reconhecer, na verdade, através desses comentários. Então, é importante referenciar o autor dos templates que vocês utilizarem, não só aqui, mas da mesma forma como vocês referenciam nos trabalhos acadêmicos, em artigos e no TCC, você sempre faz a referência aqui também dentro do código, ocorre dessa mesma forma, tá? Beleza. Daí, se alguém tiver algum problema nessa parte aqui, mas é simples, é só baixar e descompactar. Ok.
E aí, retornando para a apresentação, então, tem alguns extras aqui. Então, o que seria HTML? Então, essa é a definição de Hypertext Markup Language, seria a definição da sigla, né? Ela foi criada pelo Tim Berners-Lee em 1990 e é usual até hoje, todo mundo utiliza, todas as páginas que a gente acessa tem HTML envolvido, sem exceção. Ela é uma linguagem de marcação, então você não programa para HTML, né? Tanto que está markup aqui, não é à toa, certo? Está até no nome, é uma linguagem de marcação mesmo, porque eu não tenho uma lógica relacionada, eu não consigo criar uma lógica através do HTML, certo? Eu só consigo criar marcações, e no código a gente vai ver isso também. E o que acontece é que o navegador vai interpretar e vai exibir o conteúdo, né? Ele interpreta o meu código e exibe aquilo que ele interpretou. E com o passar do tempo, tanto o HTML quanto os navegadores foram evoluindo. Hoje, a gente tem em desenvolvimento a versão 6 do HTML, mas a versão atual é a versão 5. Ok, e continuando, ela é também composta por tags. Então, como ela é uma linguagem de marcação, eu vou utilizar uma tag para definir o conteúdo e como ele vai ser exibido. E para cada tag, eu abro a tag e fecho a tag, semelhante à utilização de parênteses. E o CSS? Então, ela foi criada por esse doido aqui, o Hakon-Yun Lee, em 94. Essa é a tradução, o Cascading Style Sheets. E o que isso auxilia, e por que eu estou comentando isso? Hoje você não faz as alterações de cor, formato de um botão, tamanho de elemento, a disposição do que está na tela diretamente no HTML. Salvo exceção de eu ter uma imagem específica que eu preciso alterar um pixel, colocar o tamanho da imagem, mas normalmente você padroniza tudo dentro do arquivo CSS e o HTML consome esse arquivo de forma que, se eu precisar mexer no background, se eu precisar mexer nos botões, eu simplesmente altero o arquivo CSS e eu não preciso alterar página por página. Então, foi pensando nesse contexto que surgiu lá em 94 e foi criado e reconhecido pela W3C em 96. W3C é um consórcio que meio que regulamenta o tal do www, né? E foi também criado pelo Tim Berners-Lee em meados de 95 ali. Então, é um consórcio mundial. Tem, acho que, se não me engano, 450 organizações dentro da W3C. E, obviamente, por eu ter essa comodidade de alterar somente o CSS, não preciso alterar o HTML e subsequente todas as páginas, facilita o desenvolvimento front-end, tá? E no dia de hoje a gente vai ver como é o funcionamento desse branch aqui do GitHub, que é uma funcionalidade, também eu posso utilizar como branch, que é o GH Pages, e ele torna o GitHub uma hospedagem, como eu havia comentado, e ele oferece um domínio, entre aspas, próprio, né, parcialmente personalizado, que é o que a gente já verificou, tá? Então, indo para a prática aqui, e verificando como isso vai funcionar, eu criei aqui um outro repositório, certo? Então, ele está zerado aqui. Eu vou startar esse repositório olhando para a pasta aqui dos meus arquivos, certo? De tal forma... Deixa eu aumentar aqui para visualizar. Então, seguindo todo aquele processo que a gente já viu em outros dias, eu vou dar um git clone aqui, né? E o caminho que eu quero clonar, certo? Beleza. O
que ele disse, o que aconteceu aqui? Ele falou, ó, eu clonei, só que parece que o seu repositório está vazio. Então, eu vou ver aqui. Ó, aqui está aqui, ó. Ele criou esse repositório aqui, que é a conta que eu havia criado ali, certo? Nesse caso, essa conta aqui. Eu criei a conta, criei o repositório, e aí eu clonei o repositório. Só que como não tem nada, ele falou, olha, tá vazio. Então, só ficar esperto com isso. Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer para exemplificar? Como eu falei para vocês, realizarem o download. Todo mundo já realizou o download da pasta e descompactou? Eu vou precisar de um feedback aí de vocês no chat. Beleza. Então, o que vai acontecer? Aqui dentro, eu tenho os arquivos que compõem essa página aqui. Beleza. Eu vou copiar somente os arquivos. Eu não copio a pasta. Copie somente os arquivos. Senão, quando for feito o push, ele vai mandar nessa estrutura de pasta. Aí, quando você precisar acessar o repositório, ao invés de acessar direto os arquivos, tem uma pasta lá, daí é mais um clique no processo. Então, para agilizar a vida, copia isso aqui e cola na mesma pasta. Aí, no caso, esse procedimento aqui que eu fiz de clonar o repositório, eu imagino que vocês também tenham feito, tá? Acho que no outro dia, mas se alguém não fez, faz o clone do repositório, mesmo que vazio, seguindo esse padrão de nomenclatura aqui, que aí vai dar certo. E alguém ainda não clonou? Acho que todo mundo clonou o repositório, porque aí depois que coloca os arquivos aqui, é que começa a brincadeira. Beleza. O Paulo ainda não havia clonado, ele está clonando. Mas é só o git clone aqui e boa. Ele vai criar o repositório, criou. Daí, criado o repositório. Eu poderia fazer aqui aqui pelo terminal, copiar os arquivos e colar dentro da pasta aqui. Mas nesse caso, para ser mais ágil, ó, quando eu criei, lembrando sempre, ele tem aqui no local a pasta oculta do Git, com os arquivos de configuração e parametrização. Eu vou colar aqui os arquivos. E o que essa pasta traz? Salvo exceção quando você utiliza PHP, quando você utiliza um Angular ou um outro framework para desenvolvimento, normalmente as páginas, acho que desde 1992, 93, quando foi criado o conceito de HTML, sempre era lido o arquivo index.html. Então, a partir dele, é a origem do site. Então, dele é que derivam-se as demais páginas e os vínculos entre elas. Ok, se eu der 2 cliques aqui, o que ele vai me abrir? Aqui eu já troquei a imagem aqui, eu estava testando aqui se daria certo. Mas vem uma imagem, deixa eu só alterar aqui no código, para todo mundo ficar igual. Só um pouquinho. Não, peraí. Beleza. Imagino eu que todos vocês, estando aqui dentro da pasta, quando dá 2 cliques, ele vai abrir esse caminho aqui e o navegador padrão de vocês vai fazer a interpretação da página. Então, ela vai vir desse jeito aqui. Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Tá junto comigo? Se alguém se perdeu aí ou no decorrer não conseguiu, levanta a mão aí e dá um salve aqui no chat, tá? Que eu vou continuar tocando aqui.
Beleza, então, como eu comentei, é uma página simples, certo? Então, eu não tenho nenhuma interação, eu não vou voltar, eu não tenho menu, eu não tenho nada disso. Eu só tenho alguns ícones aqui, e de maneira simples, a gente vai estar alterando agora. O que eu recomendo, tá? Todo mundo tem instalado o VS Code? Foi uma dúvida que surgiu agora. Eu não tinha perguntado isso para vocês, mas eu imagino que todo mundo tenha instalado. Beleza, acho que todo mundo tem. Quem ainda não tiver, é só acessar o link para realizar o download. É bem tranquilo. Eu mando aqui no chat. Ok, então, nesse caso aqui que a gente pegou como exemplo, nesse template, deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, eu vou só mostrar a estrutura que eu tenho aqui. Eu tenho essa pasta aqui de CSS, então, como eu falei, eu tenho os arquivos, então, dificilmente eu vou alterar alguma propriedade visual dos elementos no HTML, eu vou alterar aqui nessa pasta CSS. Eu tenho o meu arquivo index, que é o arquivo que está aberto aqui. Eu tenho uma pasta de imagens para facilitar a chamada aqui dentro do código. Basicamente, aquela história que eu comentei, isso aqui é o comentário que identifica, então, esse aqui é o nome do projeto, então, HTML5 Up, acredito que seja a organização, ele tem um site aqui que referencia, então, aí tem aqui a licença atribuída, certo? O que eu posso fazer com isso? A estrutura do HTML, como eu havia comentado, é feita em tags. Então, eu tenho a abertura e o fechamento dessa tag. Quem também já deu uma olhada ou ouviu falar em XML, é basicamente a mesma estrutura, certo? Só que para outra finalidade, o XML é utilizado, não para visualização de elementos assim em tela como HTML. No entanto, a estrutura é bem parecida, tá? Então, aqui eu tenho a declaração do HTML, no head aqui eu tenho o título, alguns metadados, aqui eu tenho o que eu falei para vocês, que eu estou referenciando o meu CSS, então se eu precisar alterar a cor de um botão, ou se eu precisar alterar a cor do texto propriamente dito, eu venho aqui nesse arquivo que consta aqui, certo? No main, e faço as alterações. Eu vou até deixar aberto aqui, que depois pode ser que a gente utilize. E beleza. Aí depois eu tenho o body, aonde eu vou ter de fato o conteúdo do site, o que é exibido. Então, assim, deixa eu voltar aqui para o navegador. Esse título que aparece aqui na aba faz parte do head. Alguns metadados também fazem. Esse íconezinho, tá vendo que tem um íconezinho aqui? Também fica dentro do head, o chamado favicon. É um ícone específico que precisa conter no projeto de vocês, para que o navegador identifique e coloque aqui do ladinho. O restante, todo o conteúdo, o background, essa imagem aqui, o título, o subtítulo, os ícones e aqui o rodapé, tudo isso, o rodapé não, mas todo esse conteúdo aqui, com exceção do rodapé, faz parte do body, da tag body, né? Que é essa aqui, tá? Tem um comentário aqui que provavelmente era, deixa eu ver aqui, era uma outra visualização da página. Então, esse comentário aqui depois a gente vai deletar. E aqui no rodapé, nesse caso aqui, ele colocou tanto os ícones quanto aquela escrita lá embaixo como o rodapé, né, o footer.
E aqui, alguns scripts que ele utilizou, que é essa parte lógica que eu comentei, que eu não ia entrar em detalhes aqui, por uma questão de tempo, mas tem alguns, tem um ou mais aqui scripts, eu não dei uma olhada a fundo aqui para analisar o que cada um está fazendo, mas seria basicamente, quando eu abro aqui o site, deixa eu fechar e abrir de novo. Essa animação aqui, eu acho que eu não sei se deu para perceber, mas quando vocês abrem, vou fechar e vou abrir de novo, tem uma animaçãozinha. Essa animação é o CSS junto com o JavaScript que é responsável por gerar isso, gerar essa visualização aqui, tá? Ok. Dessa parte que eu comentei até agora aqui no código, no geral, tranquilo, sem entrar no aspecto aqui do que faz cada tag, tranquilo, deu para entender o que essa página está fazendo, qual que é o propósito dela, certo? Eu preciso de um feedback aí de vocês. Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Estando com o arquivo aberto dentro do VS Code, ou se vocês forem abrir, para quem tem instalado o VS Code, botão direito aqui, abrir com o VS Code, certo? E aí ele não abre só o arquivo, ele abre a pasta inteira. Ou vocês podem vir aqui, arquivo, abrir espaço de trabalho e adicionar a pasta que vocês querem aqui, certo? Beleza. Então, o title sempre vai ser aquilo que aparece lá na aba do navegador. Então, no meu caso aqui, e no caso de vocês, a gente pode colocar o próprio nome, certo? Esse metadado aqui, o TF8, é como ele vai ler caracteres. Então, dependendo de como eu coloco aqui, por exemplo, em inglês eu não tenho caractere especial, como tio, cedilha, e eu não preciso me preocupar com isso, eu só tenho aspas simples. Então, é interessante colocar aqui como a gente utiliza alguns caracteres especiais, é importante declarar dessa forma. Aqui, como eu já comentei, é o link que referencia aqui o CSS. Eu tenho aqui no body uma div aqui. O que essa div faz? Essa div, visualmente falando, ela é responsável por fazer isso aqui. Por dizer que eu tenho um fundo, mas que eu tenho dentro dessa divisória algum conteúdo. Beleza, então eu troquei o meu nome aqui. Aí imagino que vocês trocaram de vocês também. Aí deixa eu só colocar para ficar diferente aqui. O que eu posso colocar aqui? Workshop. Pode ser workshop aqui. Só para fins de visualização. Como eu estou editando localmente, se eu salvar isso, vier aqui e atualizar, ele já trocou, certo? Então, normalmente, o desenvolvimento, para quem quer prosseguir nessa área, é baseado no ambiente local. Então, acho que eu nunca tive um período onde eu desenvolvi diretamente no servidor, na hospedagem, e eu estava fazendo as alterações e isso já ia para a produção, então sempre tem um ambiente local para você fazer teste, para você errar. E, ok. Aí, voltando aqui para o código, eu tenho... Acho que talvez tenha que diminuir. Se ficar ruim a visualização, vocês me avisam. Eu imagino que não, mas se ficar ruim para alguém, me avisa. Eu tenho aqui uma tag. Eu não vou entrar nesse conceito aqui da tag spam, porque é meio complicadinho, mas essa tag aqui é a tag de imagem. Então, o que ela está fazendo? IMG SRC. Eu estou dizendo, para a tag imagem, procure a imagem que eu desejo, por assim dizer. Nesse caso,
já tem uma imagem dentro da pasta de imagens. Por isso que eu comentei de abrir o projeto. Abrindo o projeto dessa forma, o próprio VS Code identifica que eu tenho mais de uma imagem. E aí tem uma tecla de atalho, que é o Ctrl espaço, quando eu quero que ele forneça sugestões, e aí eu posso alterar entre uma dessas. Eu coloquei aqui uma foto minha, tem o avatar que é padrão, e o próprio background aqui. Aí você fala assim, Renato, mas aqui tem declarado a imagem, mas lá tem o background e aqui não aparece. Beleza, não aparece porque ele não está diretamente no HTML. Ele vai estar presente aqui no CSS. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Aqui, ó. Eu vou ter que diminuir aqui só para vocês conseguirem visualizar. Então, talvez esteja pequeno aí, eu já vou aumentar. Mas aqui, nessa linha aqui, eu tenho declarado qual imagem que eu vou estar utilizando no background aqui. E aí, como eu comentei, eu tenho alguns parâmetros dentro de cada definição aqui. Então, qual que vai ser a cor, a imagem que eu vou utilizar, se ele vai se repetir, se ele não vai, qual que vai ser o tamanho, a posição, isso aqui para o body. Aí, se aqui eu vou ter aquela animação que eu comentei, que roda junto com o JavaScript, ela também está presente dentro do código, não aqui, mas dentro do código. E aí, assim, eu vou declarando. E se, porventura, eu precisar trocar, daqui a pouco a gente já troca aqui algum parâmetro, pode ser o tamanho da fonte, por exemplo, eu venho aqui, ele altera direto na minha página, certo? Aqui, retornando, então, eu posso colocar aqui o meu nome, certo? Que é uma página minha, só para exemplo aqui. Nesse caso aqui, como é uma página que o intuito seria fazer um portfólio, no meu caso, eu sou designer pela KNM, eu vou colocar aqui a minha função, certo? A imagem aqui, deixa eu só olhar aqui nos arquivos dele, mas não vai funcionar. Espera aí, que eu acho que eu devo ter uma outra foto aqui. Nesse caso aqui, para dar certo no exemplo que a gente está construindo, a foto precisa ser quadrada. Independente da proporção dela, se ela é pequena, se ela é grande, mas ela precisa ser uma foto que tenha a altura e a largura igual. Aí ela vai dar certo aqui, não vai ficar aquela foto que foi condensada, né? Deixa eu só ver se eu tenho uma aqui de tamanho igual. Tenho, beleza. Não. Espera aí. Só estou colocando aqui a imagem para facilitar. Beleza. Ó, ele já alterou aqui para mim. Então, ele está dizendo que tem uma nova imagem aqui. E aí, ela já passa a compor o meu repositório local. E aí, aqui, ó, como eu comentei, como eu estou utilizando o VS Code, deixa eu só aumentar aqui a visualização do código. Como eu estou utilizando, eu vou colocar aqui minha foto. Beleza. Esses dois parâmetros aqui, por que eu estou forçando ele a colocar nessa resolução? Antes de iniciar aqui o dia de hoje, eu olhei o tamanho daquela imagem que estava aqui como avatar, e ela tem 122 por 122. Se eu colocar essa imagem que eu tenho, vai ficar
desproporcional para o tamanho dos demais elementos, tá? Quando eu digo elemento, é o texto, aqueles ícones lá de baixo, então seria nesse sentido esses dois parâmetros aqui. Dessa parte, tranquilo? Alguma dúvida? Eu sei que são várias informações aqui na sequência, mas imagino que vocês estão conseguindo acompanhar. Se alguém não conseguiu, dá um salve no chat, que daí faz a pergunta, aí eu paro e volto. Tá, então, aparentemente tá beleza. O que a gente vai fazer agora para verificar as funcionalidades do GitHub? Eu vou salvar, certo? Do jeito que tá, e imagino que vocês também tenham feito isso. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir a foto que eu defini, tá? E aí eu troquei o texto, troquei aqui a função e mantive os ícones, tá? Ótimo. Do jeito que tá, a gente vai fazer o push, aliás, vai adicionar os arquivos, vai fazer um commit e vai fazer o push lá para o GitHub, certo? Então, no meu caso, beleza? Dentro da pasta que vocês clonaram, então, bem nesse estilo aqui, só verifiquem se os arquivos estão aqui. Então, git add, e aí eu vou adicionar tudo que eu quero, então git add espaço asterisco. Tá, ele só deu um warning aqui em relação aos arquivos CSS e SVG. Aí, na sequência, deixa eu só ver se ele não vai gerar problema por eu estar com o arquivo aberto aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma coisa para ser salva. Não tem nenhum arquivo aqui. Eu não salvei, tá. É que se tem algum arquivo que você, por algum motivo, não salvou, ele vai acusar no momento de adicionar. Então, eu vou fazer um commit aqui. Vou limpar aqui. Parâmetro "-m", primeiro commit. Não usem isso, tá? No dia a dia. Mas no meu caso aqui, só para exemplificar, eu vou colocar o primeiro commit, tá? Beleza. Então, o que ele fez aqui, ó? Para o primeiro commit, tem 44 arquivos modificados e ele contabilizou que teve 12.015 inserções, certo? E aí ele adicionou todos os arquivos e mostrou para mim tudo que está agrupado nesse commit. Beleza. O que eu vou fazer? Como eu fiz o clone desse repositório, então eu vou colocar git push origin master. Como vocês já configuraram o usuário e o e-mail de vocês, quando quando vocês derem esse comando aqui, o que vai acontecer? De duas uma, ou ele só vai pedir a senha. No meu caso, como eu removi a configuração, ele abre aqui a interface e fala, ó, faz o login, porque você não realizou o login ainda. Se vocês lembrarem, no primeiro dia, eu acessei com outro usuário que não esse aqui, né? Era só Fogaca o usuário. Então, esse é o usuário que eu criei para esse workshop aqui. Vou colocar a senha aqui e vou realizar o login. Beleza. Não gerou nenhum erro no login. Então, ele fez o push para esse branch aqui que eu tinha criado. Ok. Nessa pasta, então, se tudo deu certo, eu vou atualizar.
E aqui já tem os arquivos, bem como aqui, eu não tinha comentado isso antes, para comentar isso aqui a hora que aparecesse. Todo arquivo, todo repositório normalmente tem um arquivo de texto, é o readme.txt. O que isso quer dizer? Deixe configurado, ou aliás, deixe escrito nesse arquivo as configurações, o que o seu projeto faz, para que você está fazendo isso. Por exemplo, se é um projeto acadêmico e precisa ter em equipe ou é da turma inteira e sempre vai ser a mesma regra de negócio para todos, sempre vão ser as mesmas lógicas. Deixe descrito aqui, até não só para você, mas para os demais colegas, tá? Pensando que é interessante trabalhar de forma distribuída, né, o desenvolvimento com os colegas e não só você. Então, aqui você deixa tudo descrito e basta que você tenha esse arquivo. Esse arquivo faz com que o GitHub exiba aqui no repositório as mesmas informações que você deixou dentro do arquivo, tá? É a mesma coisa que está aqui, ele só exibe ali, certo? Caso tenha alguma licença envolvida, você também deixa aqui. Nesse caso, existe essa licença aqui, de Creative Commons aqui, e é a mesma licença que eu utilizei na minha apresentação, por sinal, só que eu deixo aqui porque não é o meu conteúdo, mas eu posso utilizar ele. Ok. O que eu quero mostrar com isso? Veio aqui o primeiro commit, fui eu que fiz, e o tempo que eu fiz, certo? Beleza. Acredito eu que, pelo tempo, se eu não tiver que habilitar nenhum parâmetro do GitHub, só de estar utilizando essa nomenclatura, eu já tenho aqui meu domínio e a minha hospedagem que fez com que exibisse isso. Então, ele já não está mais local, eu já não estou mais restrito ao desenvolvimento local e à exibição local, e também não estou restrito ao repositório. Isso aqui já está na web. Qualquer um que, se eu fizer isso aqui, ó, eu não sei se deu tempo de indexar pelo Google, mas... Deixa eu só tirar isso aqui, senão ele vai... Não, ainda não deu tempo, mas acredito que com o passar do tempo ele consiga indexar isso aqui e aí trazer isso de forma como resultado de busca. Mas já está aqui, certo? Já funcionou, eu não precisei mexer em nenhum parâmetro, eu só criei com esse github.io, certo? Aqui nas configurações, se eu não fizesse dessa forma, eu teria que habilitar esse parâmetro aqui, certo? Beleza. Retomando aqui, todo mundo conseguiu chegar nesse resultado aqui? Alguém não conseguiu? Gerou algum erro no Git? E aí eu preciso só de um feedback para continuar aqui a explicação. No seu caso, Paulo, precisa, antes de fazer o commit, precisa copia esse comando aqui, ó. Aí cola nesse mesmo, tem que ser essa mesma estrutura aqui. Tem que ser o mesmo, deixa eu só limpar aqui para ficar mais fácil. Tem que ser essa mesma estrutura. Tem que estar dentro do teu repositório clonado. Aí você dá esse comando primeiro. Na sequência, git commit -m, -m, e aí a descrição do... Certo? Certo, escrevi. Beleza. E aí, git push origin master. Beleza. Esses três comandos foi o que eu utilizei. Fora o Paulo, todo mundo conseguiu? Teve algum problema com isso? Não teve? De boa. Beleza.
Agora deu boa, beleza. Tá, enquanto vocês vão... Beleza, deu boa. Só enquanto vocês respondem aí, deixa eu só ver se eu consigo acessar aqui a Registro BR, que eu vou dar uma informação interessante aqui para vocês. Qual que é a senha? Não sei se é essa aqui. Vamos ver. O deu boa, acessou. Beleza. Tá. Então, se todo mundo chegou nesse ponto aqui, eu não lembro se eu passei o conceito do domínio, mas nada mais é que o identificador, né, o google.com, facebook.com, é o identificador que vocês usam para colocar aqui a página que vocês querem acessar. Simples assim. E eu tenho um domínio que já... Eu não lembro quanto tempo eu tenho esse domínio, mas já faz um tempinho, desde a época que eu lecionava para criançada, eu adquiri o domínio justamente para mostrar esse tipo de coisa, e na época a ementa que eu propus para o projeto de extensão também contemplava domínio e hospedagem, e aí a gente não utilizou o GitHub, utilizou outra hospedagem gratuita, mas é nesse sentido aqui. Então, o que acontece quando... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Quando eu preciso referenciar esse domínio no GitHub, então o que eu fiz, certo? Se fosse o caso de referenciar isso aqui, eu só iria copiar esse link, eu ia criar um registro, né? Aí tem vários tutoriais de como eu faço isso, mas eu ia criar um registro dizendo que o meu domínio ele aponta para o meu repositório no GitHub. E aí eu coloco o nome do meu repositório, da mesma forma como eu criei aqui, certo? Daí eu não copio o HTTPS, só copio, ele só vai aceitar o nome do repositório. Beleza, quando eu salvar, acho que demora umas 2, 3 horas para fazer a propagação. Toda vez que você digitar o teu domínio, que é o que acontece comigo, ele olha o conteúdo desse repositório e exibe para os usuários. Da mesma forma, acontece aqui, só que eu não tenho um domínio personalizado, tá? Então, se alguém quiser adquirir no futuro ou for precisar fazer esse processo no futuro, você já tem aí a ideia de como vai funcionar, certo? E isso aqui não serve só... esses outros parâmetros aqui é porque através do domínio, eu posso também criar um e-mail personalizado, então eu também tenho um, e os parâmetros para configuração do e-mail são esses aqui. Mas aí são só chaves de acesso aqui, eu não vou entrar muito no detalhe. Beleza, dessa parte aqui fechou. Retomando aqui, em relação ao código, então por que eu não alterei tudo, eu só alterei algumas coisas do código? Para eu conseguir demonstrar dessa forma aqui os vários commits que a gente pode efetuar. Então, nessa parte aqui de baixo, vamos só remover isso aqui. Lembra que isso aqui já foi comitado e já está lá no repositório, certo? Então, eu vou deletar essa parte aqui. Aí, vejam que eu vou fazer algumas alterações aqui, e aí vocês deem uma olhada que isso aqui, ó, está acontecendo, o VS Code ele está marcando, e eu tenho uma mensagem aqui informando que essas modificações aqui, elas não foram comitadas. O que isso significa? Primeiro, que da versão que consta lá no repositório para essa versão, sofreu essas duas modificações aqui nas linhas. E como que ele exibe? Provavelmente o de vocês não está exibindo isso. Aqui, nos repositórios, não. Aqui, esses dois ele criou.
Aqui, nesse íconezinho de extensões, ou Ctrl+Shift+X, eu tenho aqui o Git Blame, que é um plugin, o Git History, outro plugin, esse de Pull Request, o Git Lens e esse de português aqui, para fazer a tradução, não só da interface, mas também ele reconhece algumas palavras e não fica marcando cedilha como erro. Aí eu vou só abrir cada um deles. Esse aqui, ele vai aqui embaixo dar uma visualização em relação à linha que eu estou editando. Então tem ainda bem que eu peguei esse exemplo aqui que tinha como chama? GIF, para mostrar para vocês. Aí não tem problema nenhum, vocês não fica assim só uma explicação genérica aqui. Então visualmente vocês conseguem ver como vai funcionar. No histórico, ele funciona da mesma forma. Então, quando eu selecionar o histórico aqui, ele vai mostrar visualmente dentro do VS Code, pelas integrações que eu tenho, o que aconteceu lá no repositório, o que está acontecendo no branch que eu estou utilizando. Então, é outra ferramenta que auxilia vocês para... o repositório, ele vai ser criado, vocês têm que parametrizar ele lá na plataforma do GitHub, mas eu não preciso ficar consultando. Não é interessante que eu fique fazendo esses acessos, então, através disso, eu consigo verificar facilmente o que foi modificado. Em relação a esse pull requests aqui, as alterações que foram realizadas, os updates, eu consigo fazer login, e esse login é feito a partir do VS Code lá no meu GitHub, e aí, da mesma forma como eu tenho lá alguns requests, alguns comentários de um ou mais participantes, eu consigo visualizar isso dentro do VS Code. Então, por isso que eu falei que é uma ferramenta. Eu utilizava o Sublime como editor de texto. Quando lançou o VS Code, eu não vou recordar na versão certa que ele está, eu acho que é 1.49, 1.50, não vou lembrar agora, mas acho que desde a versão 0.7 eu estou utilizando, porque eu gostei muito da proposta desse editor e das integrações que ele estava realizando. E sendo o Microsoft, é um produto que tende a crescer. Então, como eu não preciso verificar lá no GitHub, eu posso simplesmente acessar, através desse plugin, todo o histórico que eu tenho lá. Então, é uma agilidade e de performance também em relação à máquina, porque eu não preciso estar com uma aba aberta do navegador. E esse outro plugin aqui, o Git Lens, ele permite, deixa eu ver se ele tem aqui, tem. Ele permite eu visualizar as alterações que foram feitas, linha por linha, né, da mesma maneira como estava acontecendo aqui no código. Deixa eu só pegar aqui. Esse tipo de modificação aqui, ele mostra para mim o que está acontecendo, o que foi feito, porque aí eu não preciso me preocupar, eu, desenvolvedor, sei hoje sobre o GitHub, sei como funciona, mas eu não preciso me preocupar com abrir o terminal, dar um git log, um git diff, verificar as modificações. Não, tem plugin que já faz isso, e se tem plugin que faz isso, acelera o teu processo, acelera o desenvolvimento, você foca no código e esquece ferramenta. Ferramenta é interessante a gente aprender e utilizar, mas não é ela que vai mudar a tua maneira de programar, ou vou te dar mais desempenho. Isso é por conta própria, mas eu tendo esse know-how e essas ferramentas, o know-how que eu digo, conhecimento sobre o Git, né, e a própria ferramenta, eu consigo acelerar e muito a minha codificação, certo? Beleza. E aí eu sugiro para vocês que instalem esses plugins aqui, certo? Se quiser, eu deixo aqui um tempo para vocês instalarem. Daí todo mundo fica na mesma página. Eu só vou precisar de um OK. Como que instala? Vamos pegar um outro plugin que eu não tenho aqui. Deixa eu ver um plugin de HTML, por exemplo.
esse aqui que dá suporte, ou esse aqui que tem alguns snippets, né, alguns códigos prontos. Então, eu clico aqui, instalar, pronto. Acredito que para Linux também seja da mesma forma, porque ele está utilizando o VS Code, né, para realizar a instalação, não via terminal. O pessoal que utiliza Linux consegue me confirmar, mas eu acho que funciona dessa forma, é igual para os dois. Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Precisa que eu volte, que eu faça algum retorno, alguma modificação? Tá de boa? Beleza, então, seguindo aqui, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui o link do... Deixa eu pegar alguns links aqui. Mas para a gente ter algo bem personalizado, voltando aqui para o código, eu tenho aqui algumas tags que estão incompletas. Por que eu digo que está incompleta? Porque ela existe, mas ela não está cumprindo a função dela. Então, eu tenho a tag aqui de footer, que é o rodapé. Eu tenho uma lista aqui, o L e LI seria o L. O L seria a coluna e LI seria a linha. Não. O LLI. Não. Pera lá. Eu tenho, nesse caso, eu tenho uma coluna. Não. É o contrário. O L é a linha e LI é a coluna. Porque eu tenho 3 colunas e uma única linha. É isso aí, eu confundi aqui. E aí eu tenho a tag ahref. O que isso faz? Ele referencia um link, né? A tag A é a tag de link, e para onde que eu estou referenciando, que é o parâmetro aqui href. No caso do Twitter, eu posso colocar aqui https Twitter, minúsculo, né? .com, e aí barra o usuário de vocês, certo? A mesma coisa do Instagram, então eu posso colocar aqui, Renato, eu não uso o Instagram, não uso o Twitter, eu quero colocar, eu utilizo outra plataforma, eu tenho já um blog pessoal, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui alguns ícones, então, deixa eu ver aqui se ele autocompleta, se ele identifica. Deixa eu ver, será que ele aceita usuário? Não sei se ele aceita usuário, vamos ver se ele aceita usuário. Não, ele não aceitou o usuário. Peraí. Que é Facebook, Instagram, Twitter. Deixa eu pegar aqui uma outra rede social que eu posso utilizar. Pode ser. Vamos ver se funciona aqui, se ele vai reconhecer. Eu posso, ao invés de colocar aqui, eu posso colocar YouTube. Claro que daí eu vou trocar aqui a nomenclatura, mas eu quero ver se ele vai funcionar. Ó, ele trocou o ícone aqui. Renato, como que você trocou o ícone? Como que você sabe que colocando o YouTube vai funcionar? Eu posso colocar qualquer outra rede social? Não. Existe dentro do desenvolvimento, a gente não perde mais tempo utilizando imagens para representar ícones. Então, tem algumas bibliotecas, essa aqui é uma delas, onde eu tenho, no caso aqui,
675 ícones. E o que eu preciso? Eu preciso só entender como eu referencio esse ícone lá no meu código. No caso aqui, eu estou referenciando dessa forma. Então, eu tenho uma classe aqui e só troco o final, certo? Então, a declaração aqui, o que eu preciso me importar é só com o final. No caso, era Twitter, aqui virou YouTube, caso eu utilize, certo? E aí, aqui, eu troco para YouTube, só para identificar que não é a mesma rede social. Aqui é a mesma coisa, então, eu referencio aqui. fb.com, acho que deve estar assim, se eu não me engano. E ok. Beleza. Aí, para trocar essa parte aqui de baixo, né, o rodapé mesmo. Peraí. Cadê a minha aqui? Para eu trocar o rodapé, isso aqui, basta que eu troque aqui. Então, eu coloco aqui, eu posso aqui colocar o meu nome, nesse caso. Só que eu deixo aqui quem fez o design. Por quê? Porque nesse caso não fui eu que fiz o design, eu não desenvolvi, certo? E beleza. Ao que tudo indica, se eu atualizar aqui localmente a minha página, ela está do jeito que eu queria, certo? E fechou. Da parte do código e dessas outras alterações que eu fiz aqui, todo mundo conseguiu chegar no mesmo estado? Alguma dúvida em relação a tag, em relação ao que eu falei? Ou tá de boa? De boa, beleza. Talvez, assim, eu não vou entrar no mérito aqui de conceito de cada tag aqui, como eu havia comentado, né? Fica inviável. Mas acredito que quem está no primeiro, segundo período, talvez, se não teve contato, vai ter contato ainda na graduação com isso. Então, fiquem tranquilos que, uma hora ou outra, vocês vão se deparar com isso. Mas, para quem já conhece aqui, eu só estou dando uma pincelada aqui para esse pessoal que não conhece, tá? Eu tenho aqui, então, as modificações que foram feitas, fica registrado aqui. E aí, tem uma funcionalidade interessante que, ao invés de eu ter e acessar a minha pasta, que tem uma outra janela, o próprio VS Code, se vocês apertarem aí Ctrl e aspas, ele exibe esse terminalzinho dentro do próprio VS Code. Só que aí, o que eu sugiro para vocês? Aqui, normalmente, ele vai vir com o PowerShell habilitado, certo? Que aí é o shell do Windows, no caso. E eu não quero utilizar o shell do Windows. Nesse caso aqui, eu quero utilizar o bash do... deixa eu só selecionar aqui. Eu quero utilizar o bash, ou melhor, deixa eu abrir um outro aqui, para que eu faça aqui a modificação, para que vocês tenham aqui a visualização. Então, ao invés de utilizar o bash o bash não, o PowerShell do Windows, eu estou utilizando o bash aqui do Git, certo? Ao invés de eu ter isso aqui aberto, a Alt Tab, não, fecha isso aqui, eu não preciso mais me preocupar com isso, eu já tenho isso aqui dentro do meu VS Code, e aí aqui eu faço o mesmo procedimento, sem problema nenhum. Eu vou aqui, eu vou adicionar. Se você modificou só o index, você poderia colocar aqui index.html, que foi só isso que foi modificado. Se eu modifiquei algum outro arquivo, um ou mais, gitadd. Nesse caso aqui, eu só modifiquei o index. Beleza, ele adicionou. E aí eu vou fazer de novo, vou gerar um commit aqui, -n, e aí, alterações home. Beleza. Ele informou aqui para mim
A visualização tá boa, né? Não tá pequeno isso aqui. Se estiver pequeno, me avisem aí. Ok, e aí, de novo, push, origin, master. Beleza. Da mesma forma como ocorreu lá, ocorreu aqui. E aí, se eu retornar aqui e atualizar, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, se ele foi. Ele fez as alterações que eu queria aqui na home. E aí vai ocorrer essa diferenciação aqui visual quando você acessar o teu repositório. Mas aqui eu tenho 2 commits. E aí a mesma chave atribuída para o primeiro e para o segundo, lá no meu bash, eu tenho aqui. E aí, o que eu vejo aqui? Se eu clicar, eu tenho visualmente, por isso que eu falei que às vezes é melhor usar a interface e não o terminal de comando, porque eu tenho visualmente aqui o que eu modifiquei, o que eu incluí. E aí, e nesse segundo aqui, o que vai exibir? Você só adicionou um arquivo, então, olha, o que está em vermelho, eu removi essas linhas, e teve alteração em 3 linhas aqui, que é as linhas dos ícones, e eu tive uma outra alteração. E o que eu acho interessante do GitHub, ele exibe o que estava e para onde foi. Tá? Então, visualmente é bem tranquilo de olhar no código. Ali você bateu o olho no código, se é um código seu ou se é um código que você está ciente das modificações, você já consegue identificar o que aconteceu. Se tudo deu certo aqui, ele já alterou também, certo? Ok. E, Renato, e se eu quiser trocar, acho que está aqui, está em vermelho, deixa eu ver aqui uma coisa. Tem uma outra funcionalidade que o pessoal utiliza para desenvolver, eu também já utilizei, que é o seguinte: se porventura, aqui ó, os ícones aqui, acho que dá para ver ali no canto da tela, tem aqui os links referenciando, e se eu quero trocar a cor desse botão ou se eu quero trocar o fundo. Nesse caso, se eu preciso trocar o fundo, eu tenho que trocar simplesmente a imagem. Então, essa imagem aqui é a imagem que eu estou utilizando lá. Ah, eu não quero essa imagem aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso tocar nesse CSS, deixa eu abrir aqui o CSS. Eu preciso trocar lá no CSS, como você tinha mostrado, todas as linhas? Não. Eu só venho aqui, troco a minha imagem, fim de papo, acabou, vai aparecer lá. Claro que eu tenho que trocar e fazer commit push para o repositório, mas localmente eu consigo visualizar a imagem que eu estou testando, né? E, assim, sempre recomendo testar local antes de subir para o repositório, independente do que você está fazendo. Outra coisa interessante que eu estava comentando, eu tenho como inspecionar os elementos do navegador, da minha página através do navegador, tá? E aí aqui eu posso fazer alguns testes antes de entrar no código. Então, nesse caso aqui, como que eu identifico isso, tá? Eu estou abrindo um pouco mais aqui essa questão do código, porque senão fica confuso de entender da onde que eu vou alterar direto lá no código. Afinal, eu não conheço esse código. Eu peguei um template e eu estou utilizando aqui. Eu tenho um conhecimento acerca do que está acontecendo aqui, do que essa página está fazendo e tudo mais, mas como que eu vou localizar direto aonde que está essa cor, aonde que está editado? Então, eu posso inspecionar o elemento. Esse elemento ele vai ser listado aqui. Então, essa referência aqui, main.css 2.749, se eu vier aqui no código, vou fechar isso aqui, abrir esse arquivo CSS.
Deixa eu só fechar o terminal aqui. O terminal, Ctrl aspas, ele não fecha, tá? Ele fica só oculto aqui. E rolar lá embaixo, na linha 749. A mesma estrutura que eu tenho lá no navegador, eu tenho aqui. Aliás, que eu tenho aqui no navegador, eu tenho no VS Code. E o que isso facilita a minha vida e aonde que eu vou utilizar, onde que eu posso utilizar isso? Bem, nesse caso aqui, o padrão da web é utilizar as cores no formato hexadecimal. Então, se eu quiser colocar aqui preto, por exemplo, eu coloco 0000006 zeros. E aí, aqui, visualmente, ele já trocou para preto, certo? Então, ele era um cinza aqui, essa borda, ele trocou para preto. E se eu quiser trocar só a parte interna, mesma coisa, vou inspecionar aqui o elemento. Nesse caso aqui, na linha 777, eu venho aqui e troco 0000000. Ah, não, esse aqui é depois. Não adianta trocar isso aqui. Deixa eu ver aqui para baixo. Aqui também. Nossa, tem que trocar inteiro. Eu não vou trocar inteiro. Senão depois eu... não vou trocar inteiro, não. Deixa eu ver se eu trocando... Se eu trocar inteiro, depois eu vou ter problema. Daí... Não, vamos só trocar, vou fazer diferente aqui. Deixa eu... Ao invés de colocar preto aqui, porque o interessante disso aqui é verificar as modificações, e não a cor propriamente dita, trocar a cor do elemento. Não é esse o propósito aqui. Se eu colocar aqui C4, 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 que é um tom de cinza, ele altera só a tonalidade aqui, que era um cinza bem fraquinho, ele ficou um cinza mais forte aqui, para não destoar tanto. Ou se aqui eu quero alterar o tamanho dos elementos na tela, e dependendo de como eu aumente aqui o tamanho, aquele título que apareceu lá, ele também é exibido aqui, certo? Então eu posso testar a interface através desses parâmetros que estão lá no CSS. Mas para fins de alteração aqui, eu venho aqui, C4, 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 beleza. Ou C2 também, eu posso colocar ou C7, um cinza um pouco mais forte que aquele que estava lá. Deixa eu ver aqui no código. Na linha, eu alterei a linha 756, então imagino que vocês também tenham alterado. A borda aqui eu estou com 1 pixel, se eu aumentar esse pixel aqui da borda, ela fica um pouco mais espessa. E eu vou trocar aqui, que está fácil aqui no código, aquela cor que quando eu passo o hover, né? Quando eu passei o mouse, ela alterou de cor. Então, para deixar parecido com o background aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Eu tenho um plugin aqui no navegador que ele diz para mim aqui. Não, sai daqui. Ele me informa aqui a cor. Eu vou ter que habilitar mesmo você, cara.
Você já está habilitado aqui, você quer. Beleza. É que aqui eu estava trabalhando local, né? Aí ele não vai reconhecer local, precisa estar. Então eu quero trocar para o azul específico ou para uma outra cor específica, como eu estou trabalhando com degradê aqui. Então eu copiei essa cor aqui, o que eu venho e eu faço? Eu vou no código, aqui, e aonde tem esse rosinha, eu venho e troco. Eu vou até copiar inteiro aqui. Eu deleto. O VS, eu não sei se no de vocês está acontecendo isso, mas o VS Code ele identifica algumas cores aqui. Eu não tenho nenhum plugin instalado para isso. Antes eu tinha um plugin só, mas eu acredito que nas melhorias que foram feitas, acho que eu não lembro qual versão agora, mas eu sei que teve uma que modificou isso. E aí ele passa a exibir a cor facilmente para você identificar no código onde está cada cor. Justamente para isso, para que eu não tenha que ficar procurando onde está o rosa, onde está o cinza, onde está o azul aqui, no caso onde a gente trocou. E eu vou alterar também nessas outras duas linhas aqui para não ter surpresa a hora que eu enviar para o repositório. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu acho que é mais útil. Deixa eu copiar isso aqui. E eu vou buscar por esses parâmetros. Bem, não tem mais nenhum resultado. Tá, são poucos lugares. Então, para facilitar, eu sugiro que vocês façam isso. Peguem esse código aqui de cor, FF7496, coloca na pesquisa, e aí, deixa eu ver se tem... cadê? Acho que aqui, se eu não me engano. Isso, tem um substituir aqui. Cole, não essa cor aqui, deixa eu pegar a cor que eu estava utilizando aqui, ou a cor que vocês estão utilizando aí. E... cadê? Tá lá para baixo. Aqui, ó. Essa cor aqui eu vou copiar. Eu vou colocar aqui para substituir. E aí eu tenho substituir nessa linha que eu encontrei, ou em tudo. No caso, eu substituí em tudo. Excelente. Aí ele vai aparecer aqui, como eu estou utilizando a integração com o Git, aonde eu realizei a alteração, porque ele sabe que lá no meu repositório não estava desse jeito, não está desse jeito, né? Ainda não está desse jeito. Como eu fiz a alteração e enviei para o repositório, as linhas, elas não são destacadas aqui, porque já consta atualizado como está no repositório. Então, eu vou salvar aqui também. E... deixa eu só... tem mais... mas por que... beleza. Acho que substituiu todos agora. Salva exceção. Não, substituiu todos. Eu salvei. Beleza. Aí, Ctrl aspas. Aí ele registra o histórico de alteração. Histórico de alteração não, histórico de comando. E aqui eu posso, nesse caso aqui, eu vou adicionar o arquivo CSS. Só que para adicionar o arquivo CSS, eu tenho que dar o caminho que ele se encontra. Então, no caso, ele está no ponto barra, que eu estou dizendo que ele está no mesmo diretório que eu estou. Ele está nessa pasta aqui, de assets, no CSS,
e eu atualizei o main, certo? Mesma coisa. Então, eu tenho que passar o caminho, senão ele não identifica. Beleza, ele adicionou o mesmo warning lá. Eu vou gerar aqui um commit também, alterações CSS, e eu coloco o que eu fiz, o CSS por botões. Beleza, ele commitou normal, e aí eu dou push para master. Ok, tudo certo até então. E aí, voltando aqui no navegador, só fechar isso aqui, fechar isso aqui também. Isso aqui eu vou deixar aberto. Ó, como a alteração ocorreu dentro dessa pasta, visualmente ele vai ficar aqui e ele não alterou nenhuma dessas outras duas. E eu continuo, eu quero ver aonde que foi feito aquele commit. Então, ele só registra para aquilo que eu adicionei. Se porventura eu tivesse adicionado todos os arquivos, ele seria sobrescrito? Eu teria, como chama? Eu teria a nomenclatura diferente aqui? Não. Ele só registra o commit e para aqueles arquivos que foram modificados, independente se você colocou todos ou não. Salvo mudança na regra, mas é assim que funciona em relação aos commits aqui do Git, tá? Beleza. Feito isso aqui, se tudo deu... Não, aqui não. Aqui, se tudo deu certo, ele trocou a cor aqui dos botões, tá? Então, fazendo aqui um depara bem simplório em relação a Facebook, em relação a outros sistemas que vocês utilizam, e sistema acadêmico, algum sistema de órgão público. Quando sofre alteração, é basicamente isso. É algum dev que veio, local, fez, testou, ou não testou, às vezes sai bug também, a gente sabe que nem tudo são maravilhas. Fez o upload ou para o repositório, ou para hospedagem, para Oracle, para Amazon, enfim, e através do domínio, vocês têm aqui acesso ao conteúdo, tá? Sobre essa parte, alguma dúvida do que foi discutido hoje? Algum comentário, alguma problemática que vocês tiveram? Fora o Paulo ali, que teve uma mensagem para adicionar os arquivos. Beleza. Eu só não consegui acessar pelo web. Git push. Não, depois do Git push, ele vai ficar disponível. O que você tem que dar uma olhada é se o nome tem que ser bem certo aqui, o nome tem que ser dessa forma aqui. Usuário, esse aqui é o usuário que eu criei, usuário.github.io. Tem que olhar o nome do repositório. Porque se ele tiver qualquer coisa diferente aqui, às vezes não tem um B, às vezes não tem um ponto, qualquer coisinha aqui, ele não deixa fazer essa publicação aqui. Entende? Então, o nome, por isso que eu comentei na quarta-feira do nome do repositório. E aí vocês podem testar e brincar o quanto o meu maiúsculo usuário. Se é maiúsculo no usuário, tem que ser maiúsculo aqui também no repositório, tá? Tem que ser igualzinho, senão ele não permite.
E aí, aqui nesse texto aqui para leitura, vocês podem estar alterando, brincando como vocês utilizarem melhor. Então, eu sugiro que aqui eu passei o conhecimento inicial, a ideia é que vocês testem depois isso, apliquem isso nas disciplinas e no dia a dia, né, para quem for enveredar para essa área de desenvolvimento e programação. Como prometido, né, essa apresentação aqui eu vou disponibilizar para vocês. Então, deixa eu só colocar aqui Só me deem aqui um minutinho para eu fazer o login no meu GitHub. Eu já disponibilizo o link. Se bem que é mais simples Tá, acho que dá para fazer diferente aqui, ó. Como último exemplo, deixa eu comprar esse aqui, cadê? Aqui na verdade do Webtown, tá aqui, tá aberto. Eu vou Cadê aqui documentos? Deixa eu só ver se está tudo certo para eu fazer o upload lá no repositório. Ok. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que fazer login e logoff aqui. Espera só um instantinho. Tá. Beleza, é isso mesmo que eu queria que acontecesse. Aí eu vou criar um novo aqui.
Beleza. Tá, aqui, beleza, criou aqui para mim, obrigado. Momentos aqui. Já liberou vocês, galera. Deixa eu só finalizar aqui o upload para passar o link no chat. Beleza, fechou. Deixa eu só atualizar. Será que vai demorar um tempo ainda? Aqui, isso aqui fecha, isso aqui fecha. Cadê? Deixa eu atualizar isso aqui. Uhum. Uhum. Beleza. Para quem quiser acessar depois a apresentação, então, para ficar como conteúdo para vocês, tá? Essa parte da visualização da página fica como conteúdo extra para quem veio e estava aqui presente, certo? Mas a apresentação, através desse link aqui, eu não vou fazer exclusão dele. Então, é o mesmo link que... Acho que não foi o link, foi só o repositório. Deixa eu pegar isso aqui. Esse link aqui. Eu não sei se ele vai publicar hoje direto, porque é uma apresentação maior, então não é uma página tão simples aqui de ser carregada, igual esta. Mas nesse link, da mesma forma como eu estava apresentando aqui localmente, né, a apresentação, logo ela fica disponível para vocês. E é isso, galera. Obrigado pela atenção de vocês até agora. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, só tenho a agradecer a presença e participação de cada um durante a semana. Infelizmente, ontem a gente não conseguiu
passar o conteúdo, né? Eu tive um problema técnico de internet, mas acredito que hoje eu cobri o escopo que eu tinha programado. Foi um pouco mais rápido, mas se ninguém ficou com nenhuma dúvida aí, só tenho a agradecer a presença de vocês e me coloco à disposição caso alguém queira manter o contato. Deixa eu passar aqui o. Cadê? Se alguém quiser trocar uma ideia depois, tiver alguma outra dúvida, tá aí o Facebook. E para quem quiser, cadê aqui? Cadê? Eu vou passar também. Manda um invite lá no LinkedIn que a gente mantém contato. Beleza. É isso, galera. Alguém tem alguma outra dúvida, algum comentário? Senão eu encerro por aqui, agradecendo a presença de vocês nessa semana. E aí a gente se vê algum outro dia, ou então por e-mail, pelas redes sociais aí, me coloco à disposição de vocês. Beleza? Então, fechou. Galera, uma ótima sexta aí para vocês. Boa noite. Bom final de semana. E aquele abraço